Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Foram bem de férias? Que bom, né? Uma paradinha, um descanso. E agora a gente recomeça aí o nosso segundo semestre de aulas. Gente, nós estamos estudando sobre os Estados Unidos, né? Como é que foi que ele se formou e depois a gente vai estudar sobre a independência dos Estados Unidos. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as 13 colônias que se formaram. Porque não foi uma colônia só, foram 13 que se formaram. Então, gente, a Nova Inglaterra é onde chegaram aqueles puritanos do Mayflower, que a gente falou na última aula, certo? Formaram quatro colônias. E chegaram em 1620, né? Em 1640, 20 anos depois, já tinha mais ou menos 15 mil puritanos morando ali na região, porque eles foram vindo. Aquele primeiro navio chegou, mas depois foram chegando os outros navios. E eles eram assim, eles eram uma simplicidade religiosa, eles tinham muito zelo, muito amor a Deus, muito respeito pelas coisas de Deus, procuravam se vestir de uma forma bastante cuidadosa. Se você viu naquelas imagens, as mulheres elas usavam vestidos bem compridos, elas usavam um lenço na cabeça, viram lá? Os homens também se vestiam muito bem, colocavam um chapéu. E eram pessoas, então, muito tementes a Deus e procuraram estabelecer uma nova Inglaterra sem aqueles problemas das perseguições que tinham lá, né? Aqui na América do Norte. Então, os líderes religiosos, eles também eles davam bastante importância à pregação da palavra de Deus e tinham um bom caráter e tinham muita educação. Eles eram bastante estudados. Era gente, tanto que eles trouxeram 400 livros já no primeiro navio, né? Então, eles tinham muito zelo das coisas de Deus e pelos estudos. Logo, eles fundaram escolas. Rapidinho eles fundaram escolas para que as crianças pudessem estudar. Escolas de ensino seria hoje fundamental e também de ensino médio. Gente, eles chegaram em 1620. Em 1636, 16 anos depois, eles já fundaram Howard, que é a universidade que existe até hoje, famosíssima, né? Foi fundada pelos puritanos lá na região da Nova Inglaterra, 16 anos depois de terem chegado. Então, eles davam muita importância à educação. Aí tem as colônias do centro. Tudo isso tem no mapa no texto de vocês. Tem as colônias do norte, que seria a Nova Inglaterra, e as colônias do centro. As colônias do centro foi um pouquinho diferente. Você lembra que na época do açúcar no Brasil, vieram os holandeses e ficaram lá em Pernambuco e região? Pois é, lembra que depois eles foram expulsos? E ali tinha muitos judeus também, tinha os holandeses, tinha os judeus, lá eles fizeram a primeira sinagoga das Américas, aqui no Recife, né? E eles foram expulsos depois por Portugal, né? E quando eles foram expulsos, sabe para onde eles foram? Eles foram para a América do Norte também, não somente para as Antilhas. Eles foram para as Antilhas e começaram a produzir açúcar bem mais barato lá, e alguns deles foram para a América do Norte e fundaram a Nova Holanda lá. E fundaram uma cidade que deram o nome de Nova Amsterdã. Amsterdã é a capital da Holanda. E ali então tinha holandeses, mas não só holandeses, tinha de outras nacionalidades também, pessoas. Mas, mais tarde, em 1644, a Inglaterra vai tomar conta de toda aquela região. Daí muda o nome de Nova Amsterdã para Nova York, certo? Que é uma cidade da Inglaterra. Virou possessão da Inglaterra, então. E nesse local, então, tinha várias pessoas de diferentes nacionalidades, nas colônias do centro, e de diferentes denominações religiosas também, tá? Tinha inclusive os judeus, como eu falei. Muito bem, uma das colônias do centro, que é a Nova Jersey, foi um homem chamado Guilherme Penn, ele que instituiu essa colônia, porque ele era um nobre que ganhou terras lá do rei da Inglaterra, mas ele também comprou mais terras e ele, junto com outros, fundou uma colônia para chamar um grupo religioso que estava sendo perseguido também.
Olha só, quem eram? Eram os Quakers. Já viu a aveia Quaker, aquele homem com chapéu e cabelinho branco aqui? Pois é, ele é um desses Quakers, né? Então, os Quakers eram um grupo que também era parecido com os puritanos, mas era um pouco diferente, que estava muito perseguido. Eles estavam sendo presos lá na Inglaterra e estava difícil a vida deles, eram muito tementes a Deus. Então, esse Guilherme Penn chamou todos esses Quakers, venham morar aqui, porque aqui vai ter liberdade religiosa. Olha que lindo. E ali eles podiam temer a Deus, se reunir, orar, sem serem perseguidos pela igreja anglicana, tá? Então, as colônias da Nova Inglaterra, que é as colônias do norte, e as colônias do centro, elas têm essas características que eu falei. E quando a gente fala de economia, como é que era a economia? As colônias do centro-norte, tanto as do norte quanto as do centro, elas têm o mesmo tipo de economia. Eles têm pequenas propriedades de terra, onde que a família toda trabalha. Uma agricultura familiar. E também eles não ficam só na agricultura, eles começam a fazer comércio, começam a produzir coisas para vender. Eles não ficam dependentes da Inglaterra de comprar tudo da Inglaterra. Eles começam a produzir rapidamente, as grandes cidades ali do norte e do centro, eles começam a produzir muitas coisas. E eles fazem também o comércio triangular, onde que eles produzem coisas, trocam lá nas Antilhas e lá na África, e eles fazem esse comércio entre América do Norte, Antilhas, que é a América Central, a África, América do Norte, vende, revende e eles vão se desenvolvendo muito na economia. E eles então, eles plantam coisas diferentes, várias coisas, é a policultura, eles não ficam num produto só, eles plantam de tudo que eles precisam para se alimentar, certo? Agora, se a gente for olhar, tem as colônias do sul ainda, mais abaixo as colônias do sul. As colônias do sul, elas tiveram um jeito de ser bem diferente das do norte. Nas colônias do sul, nós temos a primeira colônia fundada ali, que é a Virgínia, a igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, é que dominou naquela região e mandava, então, os líderes da igreja anglicana para vir para a colônia, para pastorear as pessoas. Mas não era forte a igreja, tá? E, inclusive, houve perseguição aos puritanos na região do sul, nas colônias do sul. E como é que era a economia deles? Era o plantation. Plantation é um tipo de economia bem peculiar ali do sul dos Estados Unidos. Eles usavam grandes propriedades de terra, plantando uma coisa só. Plantavam, por exemplo, só algodão. Algodão, algodão, algodão. E aí, eles precisavam muita gente para trabalhar, eles usavam muito a mão de obra escrava. Então, trouxeram milhares de escravos da África para trabalhar, tá? Então, ali era escravista, com um produto só e uma grande propriedade de terra. Isso se define o plantation, tá? Essas três coisas. E eles eram bastante dependentes da Inglaterra, porque eles só produziam, por exemplo, algodão, eles tinham que comprar as outras coisas da Inglaterra. Enquanto que as colônias do centro-norte já eram bem mais independentes nessa parte econômica da Inglaterra, eles não precisavam ficar comprando de lá. Agora, se a gente for ver na política, como é que eram as 13 colônias, juntando do norte, do centro e do sul, a política deles era bem autônoma, eles não ficavam dependendo da Inglaterra. Eles mesmos criaram suas assembleias, definiam suas leis, organizavam, não ficavam perguntando, não ficavam dependendo que a Inglaterra mandasse neles. Esse início é bem tranquilo para eles, porque eles podem fazer suas próprias leis e tudo está funcionando direitinho. Tá? Depois que a gente vai ver, quando eles forem fazer a independência, o que aconteceu, tá? Que mudou isso. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que nos Estados Unidos, como vieram tantos africanos, eles acabaram influenciando na cultura, na música, e nós vamos ter um estilo de música totalmente próprio de africanos que se converteram ao evangelho. Então, talvez você já viu em filmes, os negros estavam trabalhando na plantação de algodão, um começava a cantar, os outros repetiam, cantavam também, um estilo de música de africanos que se converteram, se tornaram cristãos. Imagina como é que ainda se tornaram cristãos, mesmo estavam sendo escravizados, né, por cristãos.
E eles olhavam para as histórias da Bíblia e eles viam, por exemplo, o povo hebreu escravo no Egito. Então eles se identificavam e eles criavam músicas com textos da Bíblia, falando, por exemplo, da escravidão no Egito. E essas músicas são muito lindas. E eu quero que essa semana você pesquise algumas dessas músicas, tá? Você vai gostar também. E então nós temos esse estilo de música que se chama negro espiritual, tá? Então eu desejo a todos ótima semana de estudos e até a próxima, certo?